Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nossa Lexio Divina, com Mateus 17, de 22 a 27. Estando eles reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E eles ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores da didracma aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu: Sim. Ao entrar em casa, Jesus antecipou-se-lhe dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Como ele respondesse dos estranhos, Jesus lhe disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e joga o anzol. O primeiro peixe que subir, segura-o e abre-lhe a boca. Acharás aí um estáter. Pega-o e entrega-o a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na nossa oração de ontem, nós vimos como, apesar de ser narrado por outro evangelista, mas os evangelistas, eles narram as passagens de Jesus, eles narram a vida de Jesus, narram o ensinamento de Jesus, as ações de Jesus. Então, ontem, João narrava para nós aquela oposição que Jesus teve dos seus conterrâneos, por saberem quem eram os seus pais terrenos, José, por adoção, mas eles também não sabiam, e Maria, a a Santíssima Maria, sempre que é divino só Deus, a Maria Santíssima, aquela que disse sim ao projeto de Deus e concebeu pela graça do Espírito Santo. Por isso Jesus tem as duas naturezas, divina e humana. Então, nós vimos aquela oposição, a rejeição a Jesus. Imagina se hoje, quando os cobradores da didracma, que é aquele imposto anual que todos deveriam pagar para o sustento do templo, para a conservação do templo, imagina se Jesus fosse dizer que ele estava isento porque o templo era dele, que o templo era para ele, o templo era para adorá-lo. Imagina o que seria. Então Jesus diz: para que não os escandalizemos, vai no mar, joga o anzol e tira do primeiro peixe que vier um estáter, ou seja, o suficiente para pagar o imposto por ti, Simão, e por mim. Como prova de que Ele é o Todo-Poderoso, de que Ele é Deus. Tudo foi feito, tudo criado por Ele, Deus único e verdadeiro, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus, para não os escandalizar, já está mostrando aqui para nós, nós devemos, em toda circunstância, evitarmos escândalos, evitarmos situações em que as pessoas possam ver em nós algum constrangimento. Mas o que é interessantíssimo também, e vale a pena talvez uma reflexão nossa de pensamento durante todo o dia e sempre. Jesus, estando reunido com eles na Galileia, lhes disse: o Filho do Homem, homem com H maiúsculo, ou seja, o Filho de Deus, será entregue às mãos dos homens com H minúsculo, e eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Eles ficaram muito tristes. Eles não compreendiam o que Jesus dissera. Eles ficaram só na primeira parte, quando Jesus disse que iria sofrer, que iria, sim, ser morto injustamente.
e eles se entristeceram. Não se atentaram para o final, quando Jesus disse: mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Em vez de eles ficarem com aquele ânimo, com a alegria de que Jesus venceria a morte, porque ia ressuscitar, ficaram só na primeira parte. E a beleza do Evangelho, do ensinamento de Jesus, é porque de um fato ocorrido, de uma revelação de Jesus, tantos sinais ele nos dá. Ele está aí dizendo que nós não podemos ficar com sinais de morte. Nós não podemos ficar pensando no sofrimento. Ele acontecerá. O sofrimento independente, todo ser humano foi atingido pelas inconsequências do primeiro casal. Aquelas inconsequências do primeiro casal atingiram a humanidade toda. Sim, porque em toda falta que nós cometemos, em todo pecado cometido, recai sobre ele uma causa de sofrimento, uma causa de tristeza, de abatimento e de condenação. Então o sofrimento é inerente. Mas Jesus, ele está dizendo para os seus discípulos, mas agora para nós, porque a palavra dele é eterna, esse sofrimento não é de morte, não é o fim, é de vitória. Ainda que haja morte física, mas esse sofrimento é necessário. Essa morte de Jesus é necessária. Os discípulos ainda não compreendiam, os discípulos ainda não conseguiam se abrir a um ponto de, em vez de dizer, de ficar entristecidos, em vez de prosseguir com Jesus, perguntando, tirando as dúvidas. Sim, Senhor, mas como é que vai ser isso? Você vai morrer e vai ressuscitar no terceiro dia? Como? Como é que vai ser isso? Em vez de aprofundarem com Jesus, não, se fecham, se entristecem. Nós não podemos ficar fechados no sofrimento. Nós não podemos ficar fechados na dor. Nós temos que acreditar no que Jesus disse. No terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele ressuscitou. Isso quer dizer que não existe mais nenhum mal que permaneça para sempre. Todo aquele que se lançar no seguimento de Jesus, que acolher a palavra de Jesus, que acolher Jesus como Senhor da sua vida, ainda que haja sofrimento, e teremos. Sim, Jesus não prometeu acabar com o sofrimento dessa terra porque é necessário, porque houve o pecado. Mas ele prometeu aliviar os nossos pesos, ele prometeu aliviar a nossa dor, ele prometeu o Espírito Santo e cumpriu, que nos fortalece, que nos renova e que nos dá a esperança da vida eterna. E ele prometeu ressurreição. Jesus é homem e o homem ressuscitou. Jesus é Deus, mas é homem também. E foi o homem Jesus que ressuscitou, ou seja, a raça humana já ressuscitou. Isso, e diz São Paulo, primícia dos que ressuscitaram. Essa fé em Jesus Cristo, essa confiança em Jesus Cristo, que vem tomar conta de nós agora, se nós deixarmos. Ainda que venham muitos sofrimentos, muitas enfermidades, mas abandonados nele, ele não nos despreza. Jogados na confiança nele, ele vem em nosso socorro, ele nos fortalece para superarmos, para enfrentarmos todo e qualquer sofrimento. Porque nós temos essa convicção de que ainda que haja esse sofrimento, é um sofrimento que vai nos levar à ressurreição junto a ele, para a vida eterna. Façamos então um compromisso de sermos fiéis ao Senhor, de sermos seus seguidores. E quando tivermos qualquer dificuldade, qualquer sofrimento, seja de que lado for, peçamos a Ele que venha em nosso socorro, que nos fortaleça, que nos renove, nos encoraje a enfrentarmos toda e qualquer situação difícil, fiéis a Ele, porque estamos caminhando para a vida eterna. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Francisco, Teresinha, João Paulo II e o santo da sua devoção, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.